Fala galera que está assistindo o quimicatraduzida.com. Eu sou o professor Marlos Andrei e hoje a gente vai fazer uma animação sobre o diagrama de fases, que é um diagrama que relaciona pressão, temperatura e as fases de agregação. Nós sabemos que na natureza existem três fases de agregação: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. De acordo com a pressão e a temperatura, essas fases podem modificar uma na outra ou entrar em equilíbrio, que é quando coexiste mais de uma fase no mesmo recipiente. A gente sabe que a pressão exercida sobre um sistema pode também determinar que movimento, que forma de agregação as moléculas se encontram. E é justamente isso que nós vamos discutir nessa animação. Assista e confira o nosso canal. Valeu! Então, pessoal, vamos à animação agora do diagrama de fases. Vamos entender qual é a relação que existe entre a pressão e a temperatura e as fases de agregação da substância. Então, veja que o gráfico chamado de diagrama de fases, ele possui essa curva característica, né, que se dividindo a região em três fases de agregação. Cada curva dessa vai ser discutida durante a animação. Essa curva aqui é chamada de curva de sublimação, porque a gente vai ter a passagem da fase sólida para a gasosa, ou da gasosa para a sólida. Essa outra curva é chamada de curva de fusão ou de solidificação, porque depende muito de onde a gente está saindo. Por exemplo, se eu estiver saindo da fase sólida para a fase líquida, eu chamo o processo de fusão. Então, essa curva vai ser chamada de curva de fusão. Se eu estiver saindo da fase líquida para a fase sólida, eu tenho uma curva de solidificação. Essa curva leva dois nomes, ou curva de fusão ou curva de solidificação. Essa terceira curva é chamada de curva de vaporização ou curva de liquefação, pelo mesmo princípio. Se eu estiver saindo do líquido para o gasoso, eu tenho a curva de vaporização. Se eu estiver saindo do gasoso para o líquido, eu tenho a curva de liquefação. Tá? Então, nessa região que nós estamos colocando esse pontinho, é a região da fase sólida. Ora, o interessante é a gente falar que a fase sólida, turma, é uma fase onde eu tenho a forma definida e o volume definido, justamente porque nessas elevadas pressões e baixas temperaturas, as moléculas adquirem pouca liberdade de movimento. Elas estão muito agregadas, há uma pressão muito alta sobre o sistema, então essas moléculas elas não têm muita liberdade de movimento e a estrutura é bem definida. Vocês estão vendo que tem um arranjo bem cristalino, bem definido. Então, o único tipo de movimento que existe nessa fase é o movimento que nós chamamos de vibração. Esse movimento que vocês estão vendo aqui na animação. Já se a gente vai para a fase líquida, né, o que acontece? As moléculas passam a ter maior liberdade de movimento. Com isso, eu passo a não ter mais uma forma definida, mas eu tenho um volume ainda definido, porque as moléculas estão ainda próximas. Na fase sólida, uma cadeira, por exemplo, não pode ser transformada a forma dela, e o volume dela também é definido, enquanto na fase líquida eu consigo colocar água em vários recipientes de várias formas. Eu não posso, por exemplo, colocar um recipiente de 2 litros de água em um de 100 ml. Por quê? Porque você tem justamente aí um volume definido. Mas o grau de liberdade, a energia cinética é maior no sistema líquido. Você percebe aqui que as moléculas têm mais liberdade. Na fase gasosa, como as pressões são mais baixas e as temperaturas são mais elevadas, as moléculas ganham tanta liberdade de movimento que elas passam a adquirir um movimento caótico. Elas estão se movimentando em todas as direções e sem quase nenhuma agregação entre essas moléculas. Tá? Agora, vamos fazer a discussão sobre essas curvas que nós chamamos de curva de sublimação, de fusão e a curva de vaporização. Cada curva dessa, turma, corresponde a um estado de equilíbrio, ou seja, uma coexistência. Se eu tiver a uma determinada pressão e uma determinada temperatura num ponto em cima, por exemplo, dessa curva de fusão, eu vou ter dentro do mesmo recipiente coexistindo substância tanto na fase sólida quanto na fase líquida. Tá? Então vamos dar um exemplo dessa curva de fusão. Então suponha que eu tenho esse ponto de pressão e temperatura e veja que à medida que o sólido ele coexiste com o líquido, é como se eu tivesse, por exemplo, um restaurante e esse restaurante tivesse já lotado, né? Todas as cadeiras estivessem ocupadas. Então você chega no restaurante, o maître diz, olha, infelizmente nós estamos com as cadeiras todas ocupadas, você vai ter que esperar
um pouquinho do lado de fora. Então, quando um casal sai, você entra. Então, quer dizer, o número de pessoas dentro do restaurante continua constante, mas há uma saída, um fluxo constante de pessoas saindo e entrando no restaurante. É o que está acontecendo aqui. Nós temos um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Veja que à medida que uma molécula sai da fase sólida para a líquida, uma da líquida vai entrando na fase sólida. Então, eu tenho aqui esse equilíbrio. Vamos para a curva agora de vaporização para ver o que acontece. Na curva de vaporização, você tem a fase aqui, ó, líquida, em equilíbrio com a fase gasosa. É claro que esse sistema tem que ser fechado, até porque o gás ele tem que voltar para a fase líquida. Então, nós temos aqui uma substância que esteja líquida em equilíbrio com a fase gasosa. A temperatura ela tem que estar um pouco mais elevada, né, para que possa acontecer isso, e há uma determinada pressão específica para que possa as moléculas terem essa liberdade de movimento. Agora, a curva de sublimação ela é importante a gente frisar que a pressão tem que ser relativamente baixa. Por quê? Porque à medida que você aumenta a temperatura, a tendência é que você passe pela fase líquida, pela fase de transição. Mas em baixas pressões, turma, você adquire tanta liberdade de movimento que você chega a não passar mais por essa fase líquida, né? Abaixo desse ponto que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o ponto crítico. Então, nessa parte da curva, você sai da fase sólida diretamente para a fase gasosa. É o que acontece, por exemplo, com a naftalina. A naftalina ela consegue sublimar, ela consegue sair da fase sólida diretamente para a fase gasosa. Então, veja que nesse ponto, existe um equilíbrio, as moléculas estão saindo da fase sólida, indo para a fase gasosa, enquanto moléculas da fase gasosa voltam para a fase sólida. Tá? Então, existe esse equilíbrio dinâmico entre a fase sólida e a fase gasosa. Coexistem dentro do recipiente a mesma substância, tanto na fase sólida quanto na fase gasosa. Agora, um ponto interessante também do gráfico, para a gente discutir, é esse ponto que a gente verifica aqui acima, né? Que divide aqui, você tem essa curva de vaporização, mas no final da curva de vaporização ou liquefação, nós temos um ponto, onde nesse ponto ele está entre a fase líquida, né? Você está vendo aqui a fase líquida e a fase gasosa. No lado esquerdo você tem uma fase líquida definida, onde as moléculas estão agregadas, onde eu tenho uma liberdade menor de movimento. Do lado direito você tem a fase gasosa, onde há uma maior distância entre as moléculas, onde o movimento é caótico. Mas o que acontece quando a gente aproximar os pontos na direção desse ponto aqui? Então, à medida que a gente vai aproximando as moléculas, o ponto, tanto desse lado esquerdo, eu venho aproximando para a direita, e da direita eu venho aproximando para a esquerda, o que vai acontecendo? Eu vou tendo uma indefinição nessa fase. Esse ponto, que nós chamamos de ponto crítico, ele define uma parte do gráfico onde você não consegue diferenciar o que é sólido e o que é líquido e o que é gasoso. Então você verifica que as moléculas na fase líquida têm liberdade de movimento, mas à medida que eu vou aproximando, perceba que eu vou adquirindo um estado onde eu não consigo definir que fase que eu tenho. Então isso aqui é um ponto de indefinição. Acima desse ponto, que nós chamamos de ponto crítico, você não consegue diferenciar o que é fase líquida do que é fase gasosa. Tá? Então, o que ele chama de ponto crítico. Agora, o segundo ponto importantíssimo, e esse é interessante, porque dentro de uma curva, turma, toda curva, todo diagrama de fases para uma substância só possui esse ponto. Né? Então, eu tenho dois pontos que só existem na curva, no diagrama de fases, só existem esses dois pontos para todas as substâncias que nós conhecemos. Então, qualquer substância que você pegue, só vai existir um ponto crítico, só vai existir um ponto triplo ou tríplice. Nesse ponto, e é crucial que você entenda isso, você tem aqui uma pressão específica e uma temperatura específica única para que eu possa ter esse ponto. Verifica que na curva de fusão, tu pode ter várias pressões e várias temperaturas para que eu tenha equilíbrio do sólido com o líquido. Na curva de vaporização, eu tenho várias pressões e várias temperaturas para que eu possa ter o equilíbrio entre o líquido e o gás. Mas para eu coexistir dentro do mesmo recipiente, 3 fases de agregação, sólido, líquido e gasoso, eu só posso ter um ponto,
de pressão e temperatura. Então, veja, há uma determinada pressão específica e uma determinada temperatura específica nesse gráfico, você vai coexistir tanto a fase sólida, quanto a fase líquida, quanto a fase gasosa. É o que nós chamamos de ponto triplo ou tríplice. Agora, vamos imaginar o que acontece quando eu pego um sólido e começo a aumentar a temperatura, mantendo a pressão dele constante. Então, à medida que a pressão é constante, e eu vou aumentando a temperatura, a tendência é que eu vou adquirindo mais energia cinética. No estado de agregação, na fase de agregação sólida, você tem aí as moléculas ainda sem liberdade de movimento, mas à medida que eu vou aumentando a temperatura, que eu chegar na minha curva de fusão, eu começo a ter esse aumento da liberdade de movimento, fazendo com que a substância saia da fase sólida para a líquida. Se eu elevo mais a temperatura, todo o sólido fundiu, eu não tenho mais a fase de agregação sólida e eu vou ter apenas a fase de agregação líquida. É o que acontece quando a gente deixa um gelo fora da geladeira, né? Ele vai derreter até que não tenha mais gelo. Então, à medida que eu aumento mais a temperatura, coloco essa água, por exemplo, numa panela e esquento, ela vai chegar no ponto de equilíbrio, onde começa a haver a transição da fase líquida para gasosa. E acima ainda, na temperatura, mantendo a pressão constante, eu vou ter apenas a fase gasosa. Então, dá para perceber bastante como é muito útil o diagrama de fases. Agora, o que será que acontece se eu mantiver agora a temperatura constante, a pressão constante, mas abaixo do ponto tríplice? Aquilo que nós falamos. Eu não vou passar mais por essa fase de transição. Eu tenho sólido em equilíbrio com gás, e à medida que aumentar a temperatura, eu vou diretamente para a fase gasosa. Eu não tenho mais essa transição pela fase líquida, certo? Muito bem. Suponha agora que a gente tenha um ponto, eu coloque um ponto aqui na fase sólida, e eu queira agora fazer um estudo mantendo agora a temperatura constante e variando apenas a pressão. Você sabe que a pressão ela determina também a fase de agregação. Então imagine que eu tenho aqui um ponto, nesse ponto eu tenho um sólido, né, em alta pressão, então por isso que ele está na fase sólida, porque as pressões em cima da molécula é muito grande, então as moléculas têm pouca liberdade de movimento. Mas vamos agora diminuir a pressão, diminuir esse peso sobre as moléculas. Então, à medida que eu vou diminuindo esse peso, as moléculas vão ganhando mais liberdade de movimento e vão se tornando líquidas. Então, eu tenho aqui o equilíbrio entre a fase sólida e líquida. Se eu diminuo mais a pressão ainda, turma, eu tiro o peso sobre essas moléculas, eu saio da fase sólida e ganho liberdade para ter apenas a fase líquida. E se eu diminuo mais ainda a pressão, dando mais liberdade de movimento para essas moléculas, eu chego no ponto de equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa. Então, eu tenho aí a curva de vaporização. E se eu diminuo mais ainda a pressão, eu adquiro completa liberdade de movimento e, mesmo a temperatura estando constante, mas em baixíssimas pressões, o movimento passa a ser caótico e as moléculas adquirem, então, a fase gasosa. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o diagrama de fases. Existe um diagrama anômalo para a água, onde essa curva ela passa a ter um caso anômalo que será discutido em outra aula. Ok? Então, fiquem atentos aos nossos vídeos. Acesse o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso site www.quimicatraduzida.com. Adquira o nosso livro que vai estar à venda a partir de semana que vem. Você pode ligar para o 3303 1230 e ter mais informações. Valeu, galera. Um forte abraço.